Olá, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Vida no Deserto e pensando na semana passada, nós falamos sobre tempo de sermos purificados. Hoje vamos dar continuidade a essa mesma linha de pensamento, porque o Senhor vem ao seu tempo, né? A gente está no limiar, ou seja, no limite de alguma situação, de alguma circunstância, e aí o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, ele expõe a hipocrisia do nosso coração, nos inundando com o seu amor. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, vamos pensar a respeito, a partir dele, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração e, como dizemos sempre, que Ele imprima em nós o desejo de buscar mais e mais conhecer da sua vontade a partir da sua santa palavra. Então, a gente viu na semana passada que esse mensageiro ele não é apenas um homem, mas é a unção profética que vai preparar o caminho do Senhor. Malaquias disse que o Senhor, a quem a gente procura, de repente virá ao seu templo. E seu templo é a igreja, né? Somos nós. Ele não diz que virá para o seu templo, mas ao seu templo. Antes de vir para o seu templo ali no arrebatamento, ele virá ao seu templo, que é a sua igreja, obviamente, para juízo, para purificação e para avivamento. Oséias, o profeta, ele ilustra isso muito bem, dizendo no capítulo 6, versículo 1, o seguinte: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, esta será a mensagem que os profetas anunciarão, né? Preparando o caminho do Senhor, que devem anunciar, né? Preparando o caminho do Senhor. E essa mensagem será: olha, igreja, voltemos para o Senhor. Então, qual é o sentido de ele nos despedaçou e nos ligará? Né? O texto tem um sentido de juízo. 1 Pedro 4, 17, 18 mostra que o juízo começa pela casa de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, o seu tempo é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Né? Então, antes de Deus julgar as nações, ele há de julgar a sua nação santa. Né? Foi assim que Deus fez com o seu povo ali no deserto, que foi julgado, né? Antes de possuir a terra prometida. Isso é profético. Não basta a gente apontar o dedo para o mundo dizendo: olha, arrependam-se e se convertam, porque a grande colheita dos últimos dias não acontecerá sem que primeiro Deus purifique a igreja dos seus pecados. E os pecados estão cada vez mais aberrantes, porque há várias verdades, né? Várias verdades, quando eu digo, porque verdade só há uma, que é o Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a sua palavra. Mas hoje, muitos verbalizam várias verdades. Jonas é uma figura da igreja, né? A gente percebe que muitos estão como Jonas ali dormindo no barco e vivendo uma vida de desobediência, que é a causa de toda a calamidade, inclusive desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, Deus está usando o mundo para dizer: olha, igreja, desperte, porque você está em pecado. Lá em Jonas, né, ele usou os marinheiros pagãos do navio, né, para despertar Jonas da inércia dele. A mídia, os repórteres, a Receita Federal e o mundo em geral tem visto a ganância, a cobiça, o orgulho, a imoralidade da igreja. Então, se você quer saber como a igreja deve proceder, pergunte aos pecadores, que eles sabem, né? Eu lamento informar a vocês que o mundo tem uma visão mais aguçada da nossa responsabilidade do que nós mesmos. E são eles aqueles que gritam contra a hipocrisia. Então, amados, chegou o momento da gente despertar, como o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para a vergonha vossa. Ou seja, é uma exortação extremamente rica. Porque aqueles que não têm conhecimento, possivelmente ainda não tenham, né, por conta das nossas atitudes.
E Deus tratou com a desobediência do profeta, exatamente purificando o profeta Jonas ali dentro do ventre do peixe. Jonas clamou a Deus arrependido, dizendo: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Capítulo 2, versículo 4 de Jonas. Então, depois de alinhar o seu coração com o de Deus, ele foi novamente capacitado a cumprir o seu chamamento, que era o de pregar o arrependimento ali ao povo de Nínive. A igreja atual, né, antes da pandemia, não sei hoje, andava à procura de sinais. A palavra de Deus afirma que os sinais devem ser a marca dos que creem, mas parece que entendemos de outra maneira. As pessoas andam à cata de dons, de unção do Espírito Santo, em vez de buscarem o coração de Deus. Deus diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Né? O apóstolo Paulo cita isso em 1 Coríntios 14, 1. Então, como eu disse, a igreja, ela modificou a ênfase. A gente tem seguido os dons, ou seja, os sinais espirituais, e procuramos o amor. Só que é o inverso, ó. Seguir o amor e procurai com zelo os dons. As pessoas dirigem mais de 1000 quilômetros para assistir um culto de milagre. E, no entanto, não dão lugar para que Deus trate a sua ira, a sua amargura, a sua falta de perdão, a divisão do seu coração, a irresponsabilidade com a vida cristã, né? Dentre outros vários fatores. Então as pessoas correm à frente para serem ministradas quando vão a esses eventos, e Deus nos diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, disse Jesus lá no capítulo 16, versículo 4 de Mateus. Então vejamos o que significa essas duas condições para essa geração, né, má e adúltera. A geração má, ela busca sinais que satisfaçam o quê? As suas necessidades pessoais. E elas não têm interesse em se achegar para mais perto de Deus. Em Atos capítulo 8, a gente tem um episódio ali de Simão, né, que queria receber o poder de Deus com intenções perversas. O que diz? Ó, Atos 8, 17 a 23. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O que Simão queria? Simão queria a unção, mas não o caráter de Deus. Seu coração era amargurado, ele vivia prisioneiro dos laços da iniquidade. Não havia nele intenção de tratar com as amarras do seu próprio coração. Mas ele se empolgou, né, com a possibilidade de receber a unção de Deus em sua vida. E era tanta a sua empolgação que ele se dispôs a pagar o que fosse necessário para possuir esse dom. Olha que triste, né? Ele tinha boas intenções quanto ao exercício do ministério, mas só que no fundo do seu coração ele queria o quê? Promoção e reconhecimento. A gente não precisa sair à cata de unção, é um dom de Deus, gratuito, que não precisa ser conquistado e tampouco precisa ser aprendido. Um dom é um presente, e sendo gratuito, obviamente, porque do contrário não seria um dom, né? A gente não precisa subornar a Deus com os dons ou com o desempenho deles. Ele nos dá por amor, compaixão, em resposta às nossas necessidades e em benefício dos santos. Então, quando você se encontra sobre a unção de Deus, você percebe que ela lhe foi dada para benefício das pessoas ao seu redor e não em seu benefício próprio. O adúltero, né? O adúltero é alguém que tem uma aliança com uma pessoa, mas se envolve com outra. Assim é a igreja. Ela anda de amizade com o mundo e ao mesmo tempo se orgulha de pertencer a Deus e de ter seus pecados lavados no precioso sangue de Jesus. Então ela é adúltera. Tiago 4, 3, 4 diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Pedis mal.
para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, ou seja, adultério. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade com o sistema que governa o mundo é adultério espiritual. E isso vai afetar a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Então, assim como Deus julgou Jonas, ele está julgando a igreja. Está convocando a igreja ao arrependimento e a uma vida de maior comunhão com ele. 2 Coríntios 11, versículos de 29 a 32, diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, participando aqui obviamente da ceia do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, ou seja, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a gente precisa entender que esse assunto vai além do que apenas pegar um cálice. Domingo agora nós tivemos a nossa ceia, pegar um cálice pequeno de vinho ou comer um pedaço de pão sem haver confessado os pecados. Não há poder no vinho e no pão, e sim no que esses elementos representam, porque eles representam Jesus. E Jesus diz no livro de João, capítulo 6, versículos 56 e 57, o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o pão e o vinho são apenas sinais externos de uma aliança interna. Você é convocado a permanecer em Cristo. Você é convocado a se alimentar dele, porque ele é a fonte da vida. Então, amados, não vivamos nos alimentando com os prazeres do mundo, mas com a palavra que procede da boca do Senhor. A dieta alimentar do crente é diferente daquela que o mundo adota. Estou fazendo dieta esses dias muito séria. 1 Coríntios 10, 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, viver uma vida dividida. Jesus deve ser a nossa única fonte de alegria e vida. O mundanismo entrou na igreja, infelizmente. Aí embotou o discernimento espiritual e passou a ser visto como coisa normal. Hoje tudo é normal. Comprar, não pagar, e dentre outras coisas mais. Eis a razão de haver tantos irmãos na igreja enfrentando situações desagradáveis. Por quê? Porque são pessoas fracas, pessoas doentes e algumas até morrem prematuramente. Pode ser resultado de uma dieta fraca. Por quê? Porque misturaram a mesa do Senhor, o alimento, vamos dizer assim, da mesa do Senhor com o alimento do mundo. Um alimento tira o sabor e os nutrientes do outro. Mistura os alimentos, eles perdem aquele prazer que a gente tem, de sentir cada um na sua doçura, no seu sal. Isso é importante. E, infelizmente, quem anda nessa dimensão vai chegar um momento que perde o sabor de tudo. Então, amados, é de suma importância que a gente entenda que o fato de um cristão enfraquecer, adoecer ou morrer prematuramente não significa necessariamente que ele esteja em pecado. Paulo disse que esse era o caso de muitos, mas não todos os casos. E além disso, a gente tem que assumir a responsabilidade de o aspecto do mundo ter invadido a igreja. Então não é bom a gente apontar o dedo acusador, que por si só revelaria que nós estamos tendo um espírito de julgamento, mas devemos nos examinar a nós mesmos. Paulo diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A primeira palavra aqui, julgar, significa exatamente separar completamente, como quando a gente separa ou remove aquilo que é imperfeito do que é perfeito, o vil do precioso. E a segunda significa punir, ou condenar, nesse texto. E ele continua dizendo, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso é reflexo da misericórdia de Deus. Ele não quer que a gente seja condenado com o mundo, e por isso ele primeiramente nos julga a fim de nos levar ao verdadeiro arrependimento, como ele fez com Jonas. Então, amados, na próxima semana a gente vai continuar com esse texto, viu? Que o Senhor nosso Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração.